Sejam bem-vindos ao projeto Evangelho à Distância da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Nesta oportunidade, nós vamos refletir sobre um tema extraído do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, especialmente no capítulo 14, item 8, que traz o título Parentesco Corporal e Parentesco Espiritual. Antes de adentrarmos no nosso tema, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, vamos pedir para esse irmão de infinita luz e bondade que continue nos abençoando, nos fortalecendo, nos amparando, para que possamos continuar a nossa caminhada com mais segurança e com mais confiança. E através desse irmão, vamos agradecendo a Deus, nosso Pai Celestial, pela oportunidade de estarmos aqui em torno deste Evangelho Redentor para momentos de reflexão e aprendizado acerca das suas lições inesquecíveis. Se conosco, Senhor, agora e sempre, graças a Deus. Quando nós estamos falando de família corporal, família espiritual, a primeira pergunta que nos surge é: o que é família? Família é uma instituição divina criada por Deus, por onde nós entramos novamente na crosta terrestre para período de experiência material. Ao chegarmos pelas vias da família, nós encontramos espíritos que, como nós, são espíritos reencarnados, trazendo consigo as experiências adquiridas no passado, o seu aprendizado e todas as dificuldades que ainda não foi possível serem solucionadas. É por isso que, muitas vezes, embora tenhamos aparências semelhantes dentro da família consanguínea, nos percebemos indivíduos absolutamente diferentes. Isto ocorre porque o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Este já existia antes da formação do elemento corporal. Isso nos permite dizer que dois corpos, quando se unem, geram um novo corpo, mas o espírito que anima este corpo é anterior à formação do elemento corporal. E como é anterior, ele traz consigo todo o patrimônio já adquirido em conhecimento, em aprendizado, em desenvolvimento de sentimentos e virtudes. Quando está novamente inserido numa família, encarnado, ele vai então se reencontrar com espíritos afins, porque a espiritualidade nos conta que aqueles que nascem numa mesma família, como parentes próximos, são ligados frequentemente por laços de simpatia. E nós percebemos isso. A nossa família terrena é muito querida para nós. Nós temos um apego muito grande à família, tanto que tudo que ocorre dentro do seio familiar acaba sendo potencializado por nós em sentimentos que não desenvolvemos quando ocorre com a família do lado. Isso porque a consanguinidade, por si só, ela já nos traz uma ligação muito grande entre os seres daquela família. Contudo, o que caracteriza a formação da família espiritual são os laços de simpatia e comunhão de pensamentos, e não o da consanguinidade. Isso porque nós percebemos que podem existir dois indivíduos nascidos de pais diferentes que, uma vez se reencontrando no planeta, eles acabam tendo uma afinidade tão grande que se parecem mais irmãos do que se fossem componentes da mesma família sanguínea. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes, dois irmãos de mesmo sangue, filhos de pais idênticos, não conseguem se comportar dentro dos laços de fraternidade
dentro dos laços de amizade e companheirismo e acabam, muitas vezes, se tornando inimigos. Isso são todas circunstâncias possíveis que nós verificamos todos os dias na sociedade em que vivemos, em razão de que cada espírito reencarnado traz consigo, repito, as experiências e o aprendizado já adquirido. É na família que nós podemos estreitar os laços de simpatia, de comunhão de pensamento e de amor. Porque o amor, uma vez desenvolvido, é indestrutível. E este amor vai fazer com que esta família espiritual se perpetue no mundo atual, antes e depois da experiência material. Então, nós temos duas espécies de famílias: as famílias unidas pelos laços espirituais e as famílias unidas pelos laços corporais. As primeiras são duráveis, elas estão sempre unidas pelos laços mais sagrados do amor, dos laços de amizade verdadeira, de comunhão de ideais, de propósitos comuns a seguirem temporariamente, enquanto for permitido elas estarem juntas no planeta Terra. Enquanto que as famílias unidas unicamente pelos laços corporais, estas são mais frágeis, poderão se dissolver ainda na vida atual, porque o que as uniu não foi o sentimento de simpatia nem de comunhão de propósitos, foi, na verdade, um interesse pessoal, um interesse de ordem tal que fica totalmente divorciada daquele sentimento nobre de querer bem, respeitar e trocar experiências. Nós podemos e devemos ampliar a nossa família espiritual. E isso é possível com a boa vontade, com a tolerância, com a capacidade de aceitar os diferentes, porque nós também somos diferentes para eles. Se é difícil para nós aceitar o outro, talvez seja difícil para o outro aceitar-nos. E é por isso que, com a mesma vontade que nós temos de sermos aceitos na família em que pertencemos, nós precisamos também aceitá-los, porque estamos na família certa, no momento certo, com os espíritos certos, que nos darão a oportunidade de progresso dentro desta etapa pela qual nós estamos passando. Jesus, nosso exemplo maior de moral e amor, nos fez um único pedido quando esteve aqui encarnado entre os homens: que amássemos uns aos outros como Ele nos ama. É um pedido simples, mas de prática difícil. Quando amarmos o outro como Ele nos ama, estaremos certamente alçando esferas muito mais altas, porque o amor é a matéria-prima que deve reinar sobre os nossos corações, sobre os nossos atos e as nossas atitudes. É por isso que a família deve ser prestigiada, é por isso que nós precisamos agradecer imensamente a oportunidade de estarmos integrados a uma família e termos esta capacidade de enxergar o próximo como um verdadeiro irmão, apesar dele ser diferente de nós. Que Jesus possa continuar nos fortalecendo, nos amparando. Muita paz.